Olá, estou iniciando uma série de podcasts falando sobre os signos do zodíaco, os 12 signos. Vou começar a falar sobre o signo de Áries, que é o primeiro signo do zodíaco. Áries é um signo de fogo, do elemento fogo, cardeal e regido pelo planeta Marte. Todos os signos do zodíaco, assim como Áries, tem o seu lado positivo e tem o seu lado mais problemático, mais desafiador, mais negativo, né? E eu vou falar sobre esses dois lados de todos os signos. O lado positivo de Áries, as lições positivas que Áries tem para nos passar, tá? Lembrando que todos nós temos os 12 signos no nosso mapa natal, tá? Enfim, o lado positivo é que Áries quer e precisa começar algo novo. Tem essa energia, essa impulsividade de começar algo novo. E por isso se oferece para dar a partida. Vem com um potencial de autoestima que, se muito bem desenvolvida, e esse é um ponto muito importante a se colocar, porque quando Áries está com uma autoestima baixa, ele não consegue, né? A pessoa que tem Áries forte no mapa, né, não consegue colocar as suas potencialidades, as suas qualidades, não consegue aflorar essas qualidades, tá? E uma delas é essa autoestima, essa vontade, essa coragem de começar algo novo, de se lançar no que é desconhecido. Áries tem esse espírito heróico de começar um projeto que ainda não foi desbravado, uma atitude, uma iniciativa, enfim, um amor, um novo amor, ele se lança, ele tem essa coragem, mesmo que seja algo desconhecido, em territórios que talvez nunca ninguém tivesse adentrado, como uma floresta mesmo. Quando a gente entra numa floresta meio desconhecida, e Ares tem essa coragem, tem essa bravura, por isso que é regido pelo planeta Marte, né? Enfim, não vou me estender sobre os planetas, vamos falar sobre os signos agora, tá? Então, tem essa força dentro dele, né? Tem essa autoestima, essa disposição incomum para autoafirmar-se de forma espontânea, de forma corajosa. Ares também é muito intuitivo e criativo, sempre procura uma nova possibilidade, começando alguma coisa e nunca completando, né? Porque também é o outro lado de Ares, que começa e às vezes perde o interesse quando aquilo começa a se tornar enfadonho, quando começa a demorar para se desenvolver, mas esse é o outro lado de Ares que a gente fala daqui a pouco. Então, existe uma centelha divina para iniciar os projetos com coragem, com garra, sem medo, sem bloqueios, confiando nas capacidades, agindo sem hesitação, pensando, planejando, decidindo e executando com agilidade surpreendentes. Tá? Então, tem esse poder no zodíaco, é um dos signos que tem esse poder, essa agilidade mental e de ação para iniciar algo. Tá? E é acima da média. Por isso que acaba se destacando como empreendedores, como tem uma autoridade, grandes chefes, pessoas que têm né, se lançam na frente de uma equipe, por exemplo, e vai, e faz, e se destaca nesse sentido, né? Então, e é acima da média por conta dessa agilidade, essa impetuosidade. Tá? E tem um ânimo, uma disposição a cada novo dia para recomeçar com energia e determinação, com coragem para vencer a inércia, a estagnação, para fazer as coisas acontecerem e nascerem. Tá? Então, Ares faz as coisas acontecerem, faz as coisas nascerem e a estimular a cada um a fazer sua parte, também com responsabilidade, com maturidade, com comprometimento, com regras e seriedade, que é a soma de Ares com Capricórnio. Mas aí é uma outra interpretação que daí a gente precisa fazer um mapa natal para poder analisar os dados do mapa. Enfim, eu não vou entrar nessas particularidades de quadraturas, oposições e outros aspectos do mapa que eu não vou entrar nessas particularidades agora, tá? Mas quando nós conseguimos, só para arrematar essa ideia, quando nós conseguimos unir a força de Áries com a força de Capricórnio, a gente deixa de fazer um aspecto negativo, mas unindo essas duas forças de forma positiva, tá? Trazendo as qualidades de Capricórnio
que também é um signo cardeal, junto com as qualidades de Áries. Então, quando o Áries consegue absorver as lições positivas de Capricórnio para si, então tem essa responsabilidade, maturidade, comprometimento para dar sequência naquilo que quer fazer, tá? Então, nem sempre uma quadratura, que é natural, entre Áries e Capricórnio, ou Áries e Câncer, e uma oposição de Áries e Libra, tem que ser negativa. A gente pode transformar o nosso mapa, a gente pode transformar, fazer uma alquimia no nosso mapa e transformá-lo em algo que inicialmente negativo para algo positivo. Essa é a nossa responsabilidade de nos não de fazer com que não que o mapa nos conduza, mas que nós possamos conduzir nosso destino através da nossa potencialidade interior, da nossa força interior. Enfim, não vou entrar nesse mérito porque estou falando apenas sobre o signo de Áries. Então, Áries tem esse impulso direto e é o combate, de combater mesmo. Eu vou lá, entre aspas, guerrear no bom sentido, né? O herói de boas causas, o herói de justas causas, numa empresa, dentro da família, com os amigos, né? É muito justo, gosta de entrar numa luta, e numa luta que ele possa vencer, né? Áries não entra para perder, ele tem essa força, como se ele puxasse a espada de guerreiro e fosse se lançasse como um grande guerreiro da vida, tá? Então, tem esse impulso, essa audácia, essa força, esse entusiasmo para ir em frente, tá? A iniciativa, a compulsão por agir, ainda que seja para se provar, né, para fazer uma aprovação de si mesmo, de se autoafirmar, ainda assim é uma força de iniciativa. Então, se lança no desconhecido, desbrava, mesmo com medo de se lançar, porque quando a gente se lança em algo desconhecido, a gente realmente tem medo, né? E quando o Áries vence o medo, quando nós vencemos o medo, e essa é uma lição que a Áries nos traz, mesmo não sabendo o que vai vir pela frente, e temos essa coragem, essa força que Áries, essa lição que Áries nos dá, então a gente consegue encontrar, abrir portas, conseguir oportunidades na vida, enfim, em todas as áreas da vida, não necessariamente só no trabalho, ou em todas as áreas, no amor, na vida em geral, tá? Enfim. Mesmo com medo, Áries seguem com medo. Medo de Áries não o trava, tá? Então essa é uma qualidade muito positiva. Não que ele não sinta medo, não que a lição de Áries não é que nós não sintamos, não tenhamos medo daquilo que a gente vai enfrentar, do desconhecido, mas a gente vence esse medo, tá? E se lança e vai em busca. Então é como se fosse uma mistura de medo e expectativa. Que pode até dar uma confusão, uma instabilidade, confusão emocionais, né? Mas a gente veste essa farda, essa roupagem de um herói e se veste de ousadia, de audácia. Isso é Áries. Tem essa audácia, essa ousadia. Tá ali com aquele medinho lá dentro, mas vai, se lança, fala, tem coragem de falar com o chefe, tem coragem de falar com o seu amor, tem coragem de bater na porta. Às vezes dizem que Áries não bate na porta, né? Ele arrebenta a porta e entra. E Áries é um pouco assim. Mas é óbvio, precisa equilibrar esse lado, obviamente, né? Quando está no extremo, pode ser um pouco exagerado, enfim. Mas depois a gente fala sobre o lado mais negativo de Áries. Ele quer continuar em frente, é independente nesse sentido, mas pode ser muito frágil também, né? Ele, no amor, também é um grande romântico, que ama talvez até mais o amor do que a pessoa em si, porque tem essa chama do romantismo dentro de si, talvez porque esteja mais centrado em si mesmo do que no outro, que é uma lição que Libra tem para dar para Áries, para olhar para o outro, tá? E estar com o outro, e respeitar o outro, e compartilhar com o outro. Então, talvez Áries é um grande romântico, mas é muito centrado no seu eu, né? E é um dos lados da negatividade de Áries, que pode ser um pouco egoísta, um pouco centrado nas suas próprias expectativas, nas suas próprias vontades, etc. Tá? Enfim.
Mas é um grande romântico, tem uma chama do amor muito forte. Ele se lança no amor também, é muito apaixonado. Mas é obviamente que uma paixão ela pode se aquecer, assim como ela pode se esfriar rapidamente. E esse também é um lado problemático de Áries, porque é, a pessoa de repente está ali naquele fogo, né? E de repente, uau, o que aconteceu, né? Porque esfriou. Então as pessoas acabam é, olhando para Áries com um pouco de reserva, tem meio com medo, Áries. Mas é que Áries precisa desse estímulo constante, porque quando não há um estímulo, a pessoa que tem Áries forte no mapa, como um Sol em Áries, uma Lua em Áries, um ascendente em Áries, pode. É como se aquela chama fosse se apagando, fosse se apagando, fosse se apagando, e aí a pessoa perde o interesse e vai se lançar para uma próxima aventura, uma próxima oportunidade, uma próxima sensação que faz com que essa centelha dentro de si volte a brilhar, né? Volte a acender. Então acontece muito isso com Ares. Enfim, é, ele, assim, Ares tem essas características específicas no amor, mas eu não vou especificar muito, vou falar muito sobre essa parte também. Ares sabe muito bem o que quer e vai em busca do que quer. É, tem muito foco nesse sentido. Sabe o que eu quero? Vou atrás daquilo que eu quero. Embora não tenha muita vontade de ficar ali muito tempo, se algo não sai do papel, se algo não se desenrola, talvez Ares não tenha tanta paciência para esperar que aquilo se desenvolva no tempo certo, no momento certo, né? Isso em tudo, no relacionamento, no trabalho, em qualquer projeto. Então é um pouco impaciente, que é o outro lado de Ares. Então, falando dessa, desse poder de se colocar na frente de tudo, de todos, por isso que tem muita competitividade, quer ser o primeiro, quer encabeçar o mundo, né? Porque é o primeiro do zodíaco também, então tem essa chama dentro de si, acaba sendo um grande empreendedor nato, um grande chefe, tem uma habilidade para terminar um serviço com agilidade, com criatividade, encontra soluções ali para os problemas, muito induzido pela intuição, que é muito forte dentro de si. Tem um raciocínio muito ágil, assertivo. Áries é muito assertivo. Então, é curioso isso, porque ele arrisca e acaba acertando. E muitas vezes dá certo. Muitas vezes dá certo. E quando dá certo, obviamente que acaba se destacando, porque enquanto os outros ali estão, né, esperando algo acontecer, Ares já se coloca nessa posição de, de, é, de destaque, tá? Então, acaba influenciando as pessoas em volta. Enquanto outros titubeiam, outros ficam ali em cima do muro, ficam ali esperando, né? Vamos ver o que vai acontecer. Ares fala, não, não, deixa que eu faço. Deixa que eu faço, deixa que eu vou, deixa que eu me coloque, eu acho que é assim, eu acho que é assado, eu vou falar com o chefe, eu vou falar com não sei o quê, eu vou falar com... Então ele acaba se destacando como um grande chefe, né? Então Ariano põe a mão na massa, fala diretamente, verdadeiramente e francamente. Áries não tem rodeios, vai direto ao assunto, não é dissimulado, não tem muitos mistérios, não faz muitos mistérios, como o Escorpião, né? Que é mais misterioso, é mais observador, mais analítico com relação a alguns fatores, né? Antes de se colocar. Áries não. Porque tanto o Escorpião como o Áries são regidos por Marte. Enfim, quando eu chegar em Escorpião, a gente fala sobre Escorpião. Mas, enfim, Áries não é dissimulado. Áries vai lá e fala na cara, Áries vai lá e se joga, Áries vai lá, às vezes é grosseiro por conta disso, porque se coloca nessa posição e acaba não gostando muito de lidar com pessoas com situações de simulação, de cinismo, de mentira, porque são muito transparentes e não precisam da aceitação das pessoas, tá? Além de serem muito verdadeiros, Ares não é muito
de estar ali, eu quero que gostem de mim, eu quero que me amem. Não, você não gosta de mim, o problema é seu, se você não gosta de mim. Então, Áries tem essa coisa dentro de si. E não se faz de vítima. Você não gosta de mim, ele fala a verdade na cara da pessoa, vira as costas e vai embora. Então, Áries, e às vezes é até agressivo, chega a ser até mal educado, muitas vezes. Agressivo mesmo. Enfim. E não se faz de vítima. Ele não se faz de vítima nesses sentidos também. Então, eles não precisam de aceitação das pessoas, é muito autêntico, eu sou assim, eu falo o que eu penso, eu sou assim, você gostando ou não, né? Não projeta culpa nas pessoas, não se faz de vítima, assume a responsabilidade pelos seus atos, não guarda rancores, porque como tem esse lado também, às vezes fala algo um pouco mais agressivo, um pouco mais direto, um pouco verdadeiramente falando, né, sendo verdadeiro demais, acaba ferindo o outro, ou acaba se irritando com as pessoas, acaba sendo impaciente, falando o que não deve, né, pela impulsividade, acaba ferindo o outro e a pessoa às vezes está ali magoada e Áries nem lembra mais do que falou, do que fez, porque é aquele fogo que sobe, que uau, né? E de repente se apaga, da mesma forma com que se desenvolveu, se apaga também, né? Então o outro está magoado e Áries nem lembra. O que eu falei mesmo? Nem lembro mais o que eu falei. Então Áries tem isso. Então é volátil, é muito volátil em todos os sentidos, tá? É ígneo, é fogo. E esse fogo, ele, da mesma forma como se aquece rápido, pelo calor do momento, muitas vezes acaba até se arrependendo do que se faz, né? Porque às vezes faz algo, age de forma impulsiva e depois acaba até se arrependendo porque esquenta a cabeça, perde às vezes a cabeça, né? Mas não dá o braço a torcer. Também Áries tem esse lado, né? Mas assume as responsabilidades. Muitas vezes assume as responsabilidades. Olha, eu fiz mesmo, eu falei mesmo, eu sou assim mesmo. Você gostando ou não, eu sou assim. Você que me aceite do jeito que eu sou. Tá? E esse é uma das partes difíceis de lidar com Áries, às vezes, né? Porque acaba sendo muito individualista, né? Muito, vamos colocar o termo egoísta. Acaba esquecendo que o outro também tem o seu direito, acaba esquecendo que o outro também se fere com as palavras, que às vezes não é o dono da razão, né? E, e esquece do espaço do outro também, que nem tudo é do jeito que Áries acha que tem que ser, do tempo que tem que ser, do jeito que tem que ser, da forma como tem que ser. Enfim, tá? Voltando ao lado, eu estou mesclando aí o lado positivo com o lado mais problemático de Áries, mas tem uma natureza descomplicada, tá? Fala com todos os escalões de uma empresa, se alguém tem medo de falar com o chefe, ele vai lá e bate na porta do chefe, é assim, é assado, eu tenho uma ideia X, eu tenho vontade de fazer isso, eu tenho uma ideia Z, e vai lá e faz, e mostra serviço, e acaba, obviamente, se destacando. Então é descomplicado, né? Confia em si, não tem esse medo dentro de si, então ele se lança no amor, mesma coisa, tá? Gosta de uma pessoa, vai lá e fala, olha, eu gosto de você, eu te amo, eu quero você, eu vou atrás de você, eu quero você agora, não tenho medo, não tenho receios, eu quero você, eu vou ter você agora. E Áries vai em busca do que quer, né? Então, é uma qualidade muito positiva, mas claro, a gente tem que sempre pensar do outro lado, né? Que tem que respeitar o outro, tem que olhar o lado do outro. E às vezes Áries peca um pouco por isso, né? Enfim, mas como todos os outros signos, tem um lado positivo que é maravilhoso, né? Tem um outro lado que é problemático também, que é negativo, né? Enfim, então tem um posicionamento muito otimista da vida, não hesita diante das dificuldades, encoraja as pessoas em volta de si, os amigos, a família, os amores, e pede para ter um posicionamento, incentiva as pessoas a terem posicionamentos, né? É um exemplo também perante as pessoas, porque é otimista, é positivo, é sincero, é franco, fala a verdade, como eu falei, tem um instinto muito aguçado, né? E vai em busca daquilo que quer e mostra para que veio, né? E nas amizades, não,
e nas situações ali em volta de si, não tolera injustiças, opressões, tem uma natureza vibrante, esfuziante, tem uma energia incansável, trabalha demais, muito trabalhador. Quando está apaixonado por aquilo que faz, coloca uma energia tão poderosa no seu trabalho, na sua ação, que acaba até se cansando, porque acaba esquecendo que é um ser humano como outro qualquer, precisa descansar. E às vezes a irritação de Áries vem muito pelo cansaço. E Áries acaba esquecendo que precisa desacelerar, precisa se acalmar, né, para que a vida também tenha mais equilíbrio, tenha mais calmaria. E por isso que um ariano forte no mapa, um Áries forte no mapa, precisa canalizar a energia excedente que tem de forma saudável. Às vezes com tendência de gostar de esportes, de colocar esse excesso de energia em algo bacana, que vá canalizar para algo que traga energias positivas para Áries, tá? E como eu falei, às vezes a irritação de Áries, o nervosismo de Áries, a impaciência de Áries, muitas das vezes vem pelo cansaço mesmo, pelo excesso de atividades, pelo excesso de energia que está mal canalizada, ou pelo cansaço mesmo, porque executa muitas tarefas, muita energia nas tarefas que faz ao longo do dia e acaba se cansando. E muitas vezes o cansaço faz com que qualquer coisinha acione o gatilho da irritação, ou do revide, ou da briga, né? Que Ares é meio briguento às vezes. Enfim, às vezes não, muitas vezes é briguento. Então, eu acho que eu falei bastante de Ares, né? É o grande herói. O grande herói do zodíaco é Ares. É aquele que conquista o mundo com a sua espada de guerreiro. Só que, como eu falo, é preciso ordenar esse lado emocional, é preciso ordenar essas atividades, para que Ares não perca tempo, porque muitas vezes quando está canalizado para algo que não é muito positivo na vida da pessoa, né, acaba perdendo tempo com o que não vale a pena, brigas, revides, discussões, eu quero estar certo, eu quero ser o primeiro, eu quero, enfim, esse herói, ele precisa travar boas e guerras, entre aspas, positivas, tá? O lado negativo, realmente todos os signos apresentam um lado mais inferior, né? Por isso que a gente tem que sempre elevar, sempre colocar as lições que os signos nos trazem de forma positiva, elevando realmente a vibração, né? Então, realmente é impaciente, é agressivo, não aceita conselhos e obstáculos, pode ser muito imprudente, agindo sem pensar, dá cabeçadas, né? Começa uma coisa, não termina, então é impaciente, se entedia muito fácil, né? É aquele fogo que se apaga rapidamente, não dá tempo para que as coisas se desenvolvam, é o outro lado. Então a grosseria, às vezes fala sem pensar, e essa agressividade pode magoar muitas pessoas, pode afastar muitas pessoas por conta de palavras agressivas, de verdades que talvez não devam ser ditas, né? Nem todas as verdades podem ser ditas. A gente tem que pensar que a gente não pode machucar o outro. E muitas vezes Ares não pensa. Não porque realmente tem uma fala meio solta quando está irritado. Quando está irritado, acaba se colocando e falando coisas que não deve, né? E acaba se arrependendo depois. Mesmo que não dê o braço a torcer, acaba se arrependendo. E se irritando. Se irrita muito fácil também. Pode ter explosões e crises de ira. Como eu falei anteriormente, um gasto desnecessário de energia mal canalizada, gerando confusão, briga. Como eu falei, em decorrência também muito do cansaço, pode ser qualquer coisinha acaba acionando, um fogo de palha, sabe? Um gatilho que acaba acionando a confusão, a briga, a irritação e etc. Então, é um fogo de palha também, se entusiasma muito por algo, ou por alguém, ou por um amor, e depois perde interesse quando as intenções, os projetos não seguem a velocidade que a pessoa forte em Áries, né, determina. Então acaba desanimando, acaba se entediando e não termina o que começa, partindo para o próximo desafio. Então não consegue se afirmar, não consegue se firmar em algo.
assimilando e persistindo de forma obstinada para estruturar a própria vida. Inclusive, como eu falei anteriormente, em relacionamentos afetivos, que precisa de calma, precisa de tempo para deixar que algo germine. Então, Áries, num lado inferior, pode pecar com relação a isso, atropelando também as pessoas com as palavras, atitudes, nem sempre intencionalmente. Como eu falei, às vezes em decorrência do seu raciocínio rápido, acaba falando verdade sem responsabilidade, né? Uma franqueza muito rude, uma imaturidade, né? Em muitos sentidos, em várias situações da vida também. Às vezes essa imaturidade é por uma autoestima meio enfraquecida, para se autoafirmar, para esconder uma baixa autoestima ou uma insuficiência interior. E acaba sendo imaturo ou mandão, ou esse gosto pela rivalidade, de ser o primeiro, de querer sempre vencer uma batalha, mesmo batalhas inúteis, né, que não valem a pena, porque discussões e brigas, elas não valem a pena, e Áries, indo para o lado negativo, acaba perdendo nessa energia que não leva a nada para ele, né? E acaba se arrependendo. E acaba sendo autoritário também, muitas vezes. Enfim. E tem um outro lado, curiosamente tem um outro lado, o reverso de Áries, que seria a covardia. Olha que interessante. Porque a pessoa acaba se anulando. É uma vontade pessoal dele, é o que a gente fala em Áries, a gente fala que é o corajoso, que é o que tem iniciativa, que é o que acredita em si mesmo, que acredita nas suas potencialidades, mas muitas vezes tem o reverso, né, do próprio signo que age dentro da pessoa. Ela acaba realmente sendo covarde, acaba não acreditando em si mesma. Todo esse lado impulsivo e positivo, né, impulsivo, mas positivo de Áries, de iniciar, de coragem, pode ser o contrário, o reverso. Então, ele se desintegra da sua essência, das suas qualidades. Então, essa não aplicação da energia ariana de autodeterminação pode ser uma causa de realmente enfraquecimento do seu eu. A pessoa realmente não acredita em si mesma, não acredita nas suas potencialidades. Enfim, e acaba se tornando covarde, temeroso, fraco, e não desenvolvendo aquilo que se propõe a desenvolver. Tá? Enfim, eu acho que basicamente é isso. Eu acho que eu já falei bastante sobre o signo de Áries, o outro lado de Áries, né? O lado mais tanto positivo como negativo. Então eu acho que eu consegui arrematar aí os dois lados de Áries. Mas obviamente, quando a gente fala de um signo, de características de um signo, a gente está falando apenas uma pequena parte de um mapa natal, né? Todos nós temos os signos de Áries dentro do nosso mapa. Obviamente, como eu falei, às vezes a gente manifesta muito mais fortemente um signo porque a gente tem o signo em pontos destacados no mapa, como o Sol, uma Lua, um ascendente, e isso fortalece as características do signo na nossa personalidade, né? no nosso ser interior. Enfim, claro que para que você possa ter mais informações sobre características da sua personalidade ou do seu comportamento, é preciso fazer um mapa natal. Obviamente, a gente está falando sobre realmente um pontinho da grandiosidade de uma interpretação de um mapa natal, tá? Então, a gente está dando pinceladas aí de características de um signo apenas, mas o mapa natal é muito grandioso, é muito complexo, assim como é complexa a nossa personalidade. Nós somos uma teia, nós somos seres muito complexos e o mapa natal consegue, quando um astrólogo faz uma análise de mapa natal, ele consegue analisar essa complexidade que é o ser humano, essa riqueza maravilhosa, essa complexidade que é o ser humano, tá? Então, se você tiver interesse em fazer um mapa natal, eu estou aqui à disposição. Se quiser entrar em contato, você tem todos os dados no meu site e eu fico à disposição
para que eu possa ir fazer análise do seu mapa. Desde já, eu agradeço a atenção e esse é o primeiro podcast sobre a série dos signos do zodíaco. Agradeço a sua atenção. Tchau, tchau.